Nós vamos continuar falando do assunto com o engenheiro civil e de tráfego, José Gaspar. Tudo bem, José? É um prazer recebê-lo no estúdio. Boa tarde para você. Muito obrigado. Você foi gerente das marginais, né, durante anos. Concorda com essas medidas? Eu concordo. Eu trabalhei como gerente de outras áreas também, mas nas marginais entre final de 1985 até 1990. Nesse período, nós tivemos oportunidade de trabalhar num projeto que envolveu geometria, repadronização dos conceitos de tráfego que sinalizam as vias. E todo o projeto geométrico de sinalização, de pictogramas, que são os símbolos de orientação, eles foram desenvolvidos para velocidades mais altas e nesses estudos há um coeficiente de segurança. Então se determinou naquela época o trabalho para 90 km por hora, por ser um tráfego, em sua maioria, de passagem, que liga 10, 12 estados do Brasil ao maior porto da América Latina. Salientando que com o Rodoanel, parte desse tráfego foi absorvido rapidamente, até assim, numa questão de urgência. Se imaginava que em 2 anos atingiria determinado volume, tal era a demanda, que o próprio Rodoanel saturou rapidamente. Mas continua o tráfego de passagem importante, particularmente nas vias expressas. Então, resumindo, ela é desenvolvida para velocidades... Elas comportam essas velocidades. Aspecto, do ponto de vista geométrico, que envolve raios de curvas, sobreelevação, alturas de pontes, nos trechos que de fato ocorrem por estar próximo ao leito de um rio, essas velocidades são menores e já naquela época estavam sinalizadas adequadamente para isso e se mantém até hoje assim. Tá, agora as marginais elas sempre apresentaram o tráfego intenso, né? Mesmo antes da diminuição da velocidade. Como é que essas medidas podem alterar a fluidez do trânsito, a volta da velocidade mais alta? Então, ocorre o seguinte, já em 88, 87, nós medíamos os volumes que chegavam a cerca de quase 900 mil veículos por dia, num trecho da Marginal Tietê, entre a ponte Vila Maria e até a ponte da Freguesia do Ó. Então, naquela época, era o segundo VDM, volume diário médio, do mundo, perdendo apenas para a cidade do México. Hoje os volumes, eu não os tenho de imediato, mas o que ocorreu? Tirou-se parte do solo para transformar em vias. Então, antigamente nós temos 9 faixas de rolamento, hoje nós temos em alguns trechos 15, 16 faixas, ou seja, o volume é enorme. E existe um gráfico de capacidade viária, que por faixa de rolamento se trabalha em vários níveis de conforto, de segurança e tudo mais, mas de qualquer maneira chega uma hora que é como a boca de uma garrafa de uma Coca-Cola. Você vira, o que dá para sair vai sair num limite. Se você deixa sair um frasco pequenininho, um fluxo pequenininho, ele sai pequenininho. Mas se você tiver que passar tudo numa hora, não dá. Então, na média, obviamente já existiu uma saturação de capacidade viária, porque cada faixa comporta no máximo, com pilotos de qualidade de Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, 2.000 a 2.200 veículos hora. Então, obviamente, a capacidade está saturada. Quando essa velocidade, a capacidade satura, as velocidades vão diminuindo. Então, nós trabalhamos por 2.000 veículos por hora, por faixa, mais ou menos entre 45 e 50 km por hora. Isso não é um estudo meu, é um estudo mundial que está incluído na Bíblia da Engenharia de Tráfego, que é o Manual de Capacidade Viária. Todos os técnicos sabem disso. Porém, ao longo do dia, nós temos períodos de gaps, que são várias fendas, espaços maiores, que trazem essa possibilidade de andar mais. Ou seja, o ganho ao longo do dia é maior um pouco com a velocidade. Além disso, existe um aspecto humano e dos veículos, que são muito potentes, então outros componentes teriam que ser
também avaliados nesse aspecto. Agora, José, e a questão dos atropelamentos e mortes? A CT chegou a fazer um estudo mostrando queda com a diminuição da velocidade. Sem dúvida, houve queda em 2015, em 2016, antagonicamente ou ironicamente, quando houve a redução para 70, já na gestão do Haddad, mas já havia sido mudado para uma velocidade menor, para 80, na gestão ainda do Kassab, do prefeito Kassab. Mas em 2014, quando iniciou, houve um aumento. Há uma turbulência enorme, então houve um aumento mesmo tendo reduzido para 70. Isso se dá por um aspecto que hoje, infelizmente, a CT não vem analisando, que são as causas diretas do acidente, ou seja, o veículo bateu na traseira do outro, engavetamento. Supõe-se que o culpado é aquele veículo direto, mas não sabe a causa indireta, se foi um transeunte, se foi um veículo quebrado, se foi uma imprudência, enfim. Um vendedor que tem lá na Marginal, que há áreas que não deveriam ocorrer e pertencem a outros setores, ele gera uma onda de freadas que trazem os atropelamentos. A CT não mostra nos últimos anos, com qualificação, ou seja, com consistência, o tipo de acidente, ou seja, a tipologia prescrita nas resoluções do Código de Trânsito. Ela também não dá causas indiretas do acidente, ou seja, ela não faz uma análise direta dos acidentes. Obviamente, vamos respeitar um princípio básico. Se uma criança cai de 50 centímetros de altura e se ela cai de 2 metros de altura, obviamente que o risco da severidade daquela contusão vai ser maior. Obviamente, as velocidades maior a velocidade, geram mais riscos de acidente. Isso é uma coisa básica na engenharia de tráfego, mas é básico na engenharia de tráfego também que todas as viagens de origem e destino, elas devem se dar para o transporte de bens, de pessoas, de mercadoria, da melhor maneira possível, que são 4 itens. A melhor maneira de acesso, ou seja, acessibilidade. A melhor maneira de fluidez, a melhor maneira de conforto e a melhor maneira de tempo. Então, esses itens são a melhor maneira de chegar a um local, é a base da engenharia de tráfego, em qualquer setor. Então, a meu ver, o risco de velocidade maiores aumenta a severidade, porém, deve ser analisado causas diretas e indiretas, e a tendência nos estudos de tráfego voltados à segurança é fazer a consciência do cidadão, não apenas a imposição das medidas. Só para completar uma coisa, nós tínhamos para 11 faixas de rolamento, nos 106 quilômetros, que são a ida e volta, vamos por de Jurubatuba até o início da Ayrton Senna. Então temos a Marginal Pinheiros, a Marginal Tietê, são ida e volta 104 quilômetros aproximadamente. Havia cerca de 16 pontos de radares. Nós temos 96 pontos de radares. Só esse aspecto é como numa escola nós reprovarmos todos os alunos. É mais ou menos isso que acontece. Agora, você quer perguntar mais alguma coisa? Existem também as vias locais e as vias de transição, que separam a expressa da central e da local. Ok. Agora, concordo também que nas pistas locais, elas têm características de vias de transferência. Elas vão receber tráfego local para acessar, então as velocidades devem ser menores. Mas o código já prescreve que as velocidades nas vias arteriais já devem ser em torno de 60. 50 é uma velocidade consistente e a correlação entre os 70 e o 90 nas expressas, elas são vias de acessos controlados. Você tem uma faixa de desaceleração compatível. Se você me permitir, ou quiser comentar, há outras medidas que ainda não são feitas agora, que auxiliarão em muito a monitoração e a consequente redução dos acidentes.
Aí numa próxima oportunidade a gente fala sobre legal. isso também, José Gaspar. Legal. Nosso tempo já acabou. Tá bom. Obrigada, viu, Muito José Gaspar? obrigado Boa tarde pela para você. oportunidade.